All right, people. Good morning. Today is April 14th. It's Thursday, and this is Wide Angle 1. We are doing introductory lessons, and today we are doing lesson 4. So, super welcome to our class. Bem-vindo à nossa aula. O microfone está bem aí para vocês? O áudio está funcionando para vocês? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok, all right. Thank you. Então vamos lá dar uma olhadinha na nossa página no Google Classroom. Para quem não conhece ainda, essa página ela é para todos os alunos se cadastrarem. Todos os alunos recebem o link que está postado na descrição do grupo no WhatsApp. Então, no grupo da sua turma, na descrição dele, tem o link para vocês entrarem aqui no Google Classroom. Nesse lugar, vocês vão ter as matérias que já foram dadas, os trabalhos de casa que foram pedidos. E aqui também vocês podem assistir aos vídeos das aulas que são gravadas. Se vocês perderam alguma aula, vocês podem repor assistindo ao vídeo das aulas e postando aqui embaixo, onde está escrito reposição de aula, vocês vão procurar a data que vocês faltaram e vão clicar aqui e postar o print da tela com o seu vídeo aberto, para comprovar que você abriu o link do vídeo. Enquanto não temos o livro, essa é a maneira de abonar a sua falta. Uma delas, né? A forma mais conveniente, mais prática, porque você só assiste ao vídeo, tira um print da tela e posta aqui na data correspondente à sua falta. Perfeito. Sua falta fica abonada. Caso você queira repor através de uma aula com o professor, você tem só 30 minutos de marcação, no caso, a aula de reposição, ela tem a duração de 30 minutos ou 1 hora no máximo. Essa marcação é feita pelo setor pedagógico e o link, no caso, o telefone, está também no grupo de vocês no WhatsApp. Vocês vão ver lá no grupo o participante, setor pedagógico. Aí vocês mandam mensagem para o setor pedagógico, marcando a sua reposição, que será sempre feita, caso seja feita com essa marcação, numa sexta-feira. Então, as reposições marcadas pelo setor pedagógico sempre são agendadas para as sextas-feiras. E aí vocês vão poder repor, e aí cai em qualquer professor que estiver disponível no horário que você está. Você pode escolher desde 9 horas da manhã até às 18 horas. No horário que vocês puderem, eles vão ver a agenda dos professores disponíveis e vão marcar. E aí, a aula pode ser presencial ou online. Se a aula for online, vocês vão fazer da maneira como fazem a aula com o seu professor. Às terças e quintas, 9h15. Só que essa aula de reposição vai ser numa sexta-feira. E aí o professor vai enviar o link para você, para que na hora da sua reposição você consiga entrar na reunião online, através do Google Meet. Essa forma de reposição dá um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa mandar mensagem para o setor pedagógico, eles vão responder, vocês vão marcar um horário numa sexta-feira, com um professor que estiver disponível. A aula não pode ter mais do que 1 hora de duração.
Então, cada meia hora de aula, ela repõe uma aula, abona uma aula. Se você marca uma hora de reposição, você consegue abonar 2 faltas. Pode ser feito também pelo vídeo. Basta que você acesse a página aqui do Google Classroom, a página de vocês. O link está lá na descrição do grupo. Clicando aqui, vocês podem assistir a aula. O que demora talvez um pouquinho é para a gente postar os links das aulas gravadas, porque a gente tem que baixar para o YouTube, e aí isso leva uma semana e meia mais ou menos, para que todas as aulas sejam postadas lá no YouTube, e aí a gente consiga ter o link. Mas uma vez que você tenha o link, você faz a sua reposição de casa, sem precisar marcar, a qualquer hora que você puder assistir, e aí depois você posta o print da sua tela nas datas em que você faltou. Ok, guys? Então, só abrindo esse parênteses para explicar sobre as 2 formas de fazer reposição. Lembrando que nós temos um limite de 2 reposições por mês, apenas, ok? Então, evitem faltar. A questão da frequência é um caso muito sério, porque o sistema ele está programado para reduzir pontos de alunos que têm baixa frequência. Então, procure abonar as suas faltas, ok? Alright, people. Então, aqui a gente vê as pessoas que já entraram. Olha, a Andressa já está aqui, o Luiz Otávio também, tá? Então, procurem fazer logo a sua conexão com o Google Classroom. E aí vocês podem ter acesso a todas as atividades da sua turma, ok? Então, aqui, olha, nós temos o que está programado para hoje. No dia 12, na aula passada, terça-feira, nós fizemos a lição de número 3. Essas lições, elas totalizam 8. São lições introdutórias para preparar os alunos para o material que será usado, que é o Wide Angle 1. Antes de começar o livro, nós fazemos essas lições introdutórias. E aí, nessas aulas, vocês vão receber vocabulário, vocês vão receber também informações sobre o curso, como funcionam as políticas de reposição de aula, tirando todas essas dúvidas, para que quando começar de fato o livro, vocês consigam acompanhar direitinho e sem maiores problemas, ok? Então, como nós já tivemos 3 lições, essa de hoje é a lição número 4 e vai falar sobre feelings and emotions. Feelings é o mesmo que sentimentos e emotions, como é muito semelhante ao português, significa emoções. Então, feelings and emotions. E na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre classroom language and objects, ou seja, linguagem de sala de aula e alguns objetos também. Então, nós vamos ver palavras importantes para que cada vez mais todos possam falar mais inglês em sala de aula, ok? So let's see the first one here about feelings and emotions. Excuse me. O ar-condicionado ataca a minha rinite. Vocês vão observar que sempre que tiver um clima mais úmido, como a gente tem hoje um clima mais chuvoso, e aí o ar-condicionado junto com esse clima faz a combinação perfeita para rinite. Então, desculpem, me perdoem pelos espirros. So let's take a look at the first part. Vamos ver a primeira parte, então, sobre feelings and emotions.
para ajudar-nos a ver vocabulário sobre esse assunto, nós vamos ver um pequeno vídeo antes de iniciar a parte mesmo do vocabulário. Nós vamos aprender algumas palavrinhas através do vídeo. O link desse vídeo está postado no Google Classroom, ok? Geralmente, quando nós passamos qualquer mídia ou quando nós tocamos um áudio, nós costumamos desligar o microfone para não dar o eco quando vocês ouvem aí do outro lado. Então, para reduzir o eco, eu só vou desligar aqui o microfone, ok? Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new English words about feelings and emotions. Happy. This family is happy. Sad. The little girl is sad because she can't play outside. Upset. The girl is upset because she failed an exam. Excited. The boy feels excited because he won the competition. Afraid. The girl is afraid of the dog. Brave. The hero is brave. Amused. The little boy feels amused. Oh, Angry. No. The man is angry. Furious. The little girl is furious. Ashamed. The boy feels ashamed. You should be ashamed of yourself. What you did was very wrong. Bored. The boy feels bored. Cold. The man is cold. Hot. The woman is hot. Confused. The man feels confused. Disappointed. The boy feels disappointed because he lost the race. Tired. The woman is tired. Exhausted. The woman feels exhausted. Hungry. The boy is very hungry. Thirsty. He is thirsty. Oh, how nice! Surprised. She is surprised to see the present. Nervous. He feels so nervous. Hello. I want to thank. I would like first. Proud. The boy feels proud because he won the race. Puzzled. The little girl feels puzzled. Relaxed. The people are relaxed. They are on vacation. Sick. The boy feels sick. Are you okay? No, I feel sick. Sleepy. The girl is sleepy. Thoughtful. She is thoughtful. Worried. Oh, They feel worried. Shy. The boy is shy. Kind. The little girl is kind. Malicious. The little boy is malicious. Jealous. The little girl feels jealous. Overwhelmed. Oh no! The woman feels overwhelmed. Shocked. The woman is shocked. Oh my god! Guilty. The man feels guilty. I'm so sorry. Please forgive me. Scared. The girl is scared. content.
The little girl and her mother are content. In love. The girl and the boy are in love. Astonished. The girl is astonished. Wow. Embarrassed. The boy feels embarrassed. Happy. Sad. Upset. Excited. Afraid. Brave. Amused. Angry. Furious. Ashamed. Bored. Cold. Hot. Confused. Disappointed. Tired. Exhausted. Hungry. Thirsty. Surprised. Nervous. Proud. Puzzled. Relaxed. Sick. Sleepy. Thoughtful. Worried. Shy. Kind. Malicious. Jealous. Overwhelmed. Shocked. Guilty. Scared. Content. In love. Astonished. Embarrassed. Thanks for watching. If you liked our video, please subscribe to our YouTube channel and give us a like. Thank you. Ok. Very cute, isn't it? Super fofinho, né? Então é legal porque tem as ilustrações e eles explicam como cada pessoa está se sentindo. Então, agora, para nos ajudar a entender melhor e lembrar o vocabulário, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Google Classroom again. E aqui nós temos uma imagem falando dos feelings and emotions. Então, a pergunta para você saber como alguém está se sentindo seria: How do you feel? How do you feel? All right? I can also say, how are you feeling? How are you feeling? Então, tanto uma quanto outra servem para perguntar como você está se sentindo. So, how do you feel today? Como você está hoje? Como você está se sentindo hoje? How do you feel today? Eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo, para vocês saberem como é a perguntinha. Vocês podem anotar no caderno de vocês. How do you feel today? Okay. How do you feel today? E aí, a resposta vai ser sempre com o verbo to be, que nós aprendemos na aula passada. Então, I'm, e aí o complemento, o feeling ou a emoção, emotion, ok? Então, you can say, today, I'm happy. Okay. I'm happy é uma opção. Se você está feliz, você pode dizer, oh, today I'm happy. Ok? Vou colocar aqui de novo com a frase completa. Ok, there you go. Right? Today I'm happy. Vem a Páscoa, é um feriado muito significativo. Nós podemos ficar mais com a família. Então, today I'm happy. Ok? What about you? E vocês? How do you feel today? Então, aqui nós temos algumas opções. Olha, in love, furious, cold. Quando você está com frio, você pode dizer, I'm cold. I'm cold. Hoje não está frio. Apesar de estar chovendo, não está frio. It's not cold. Disgusted. Essa palavrinha aqui, eu não sei se apareceu no vídeo, mas ela significa quando você está enojado de alguma coisa. Tipo, não está satisfeito com algo, está enojado. Tipo, alguma coisa que você olhou e que é comestível, algo que você não gosta, ou algo que alguém fez e você desaprova, você pode falar, I'm disgusted. Ok? The
next one, sleepy. Então, se você fala I'm sleepy, você quer dizer que você está com sono, ok? So, I'm sleepy. So, I can say that. Eu posso dizer que eu estou a little sleepy. I'm a little sleepy today. Aqui eu coloquei uma palavra extra para dizer um pouco. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. I'm a little sleepy today. Um dia de chuva, de manhã mais cedo, a gente acaba dormindo um pouco menos para chegar no horário, porque sabemos que a chuva atrapalha o transporte. Então, a gente acaba ficando com um pouquinho mais de sono, normal. Então, I'm a little sleepy today. Colocando aqui para vocês no bate-papo, que vocês podem anotar no caderno de vocês. Quando vocês querem dizer, eu estou um pouco com sono, ou um pouco cansada, ou um pouco qualquer coisa, vocês podem usar a little. A little, ok? Então, I'm a little sleepy today. All right. Now, the next one. Qual é o sentimento aqui? Ele está com calor. So, he is hot. 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 Observa que na pronúncia nós abrimos um pouco mais a boca para dizer algo semelhante entre o A e o O, não exatamente o O, ok? Então, hot, hot. So, se você está com calor, você pode dizer I'm hot, I'm hot, ok? Essa foi o que nós vimos no início, I'm happy. I'm happy. The next one, hungry. Então, pela ilustração, nós podemos ver que ele está com fome. Ele quer comer alguma coisa. Então, quando nós estamos com fome, existe um adjetivo para falar com fome. Uma palavra só. Então, I'm hungry. I'm hungry. Ok? Não precisa de usar nenhuma preposição para falar que você está com fome, ok? Então, I'm hungry. Ok? I'm hungry. Outra maneira que nós temos de dizer como nós estamos nos sentindo quando nós estamos tímidos em alguma situação, nós vamos dizer shy. I'm shy. I'm shy. Então, eu estou tímido ou tímida, ou eu sou tímida ou tímido. I'm shy. I'm shy. Ok? O próximo, nós podemos ver aqui, pela expressão da ilustração, que ele está com muito medo. Então, em português, eu digo, eu estou com muito medo. A palavrinha para isso é scared. Scared. Então, se você está com muito medo ou assustado, você pode dizer I'm scared. I'm scared. E assim como nos outros também. Sempre com o verbo to be. Então, vamos lá. Se você está com muito medo de alguma coisa, está assustado com alguma coisa, você pode dizer I'm scared. I'm scared. Okay? Next one, exhausted. Exhausted. Se você está muito cansada ou muito cansado, você pode usar a palavrinha exhausted, ao invés de usar a palavrinha tired, que é sinônimo. A diferença é que exhausted é muito cansada, ok? Então, aqui a gente pode ver na ilustração, olha a carinha dele. Ele está, de fato, muito cansado ou exausto.
como a palavra em português. Essa é semelhante. So, I'm exhausted. I'm exhausted. Next one, sad. Pela ilustração, a gente já pode ver que sad significa triste. Então, quando você está triste com alguma coisa, você pode dizer I'm sad. I'm sad, ok? A seguinte vai falar sobre aquela sensação de surpresa que muitas vezes nós sentimos quando algo acontece e nós não estamos esperando. Então, a gente pode dizer I'm surprised. Especialmente quando é algo muito bom, ok? Então, I'm surprised. I'm surprised, ok? A seguinte já é uma sensação mais negativa. Pela ilustração, a gente pode ver que ele não está nada feliz. Na realidade, ele está com raiva, ele está muito chateado. Então, quando a gente está muito chateado, não está satisfeito com uma coisa que não deu certo, algo que está realmente incomodando, então a gente pode dizer I'm angry. I'm angry. Cuidado para não pronunciar que você está com fome, porque as palavras são um pouquinho semelhantes. Com fome é hungry. 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 Já quando você quer dizer que não está feliz com alguma coisa, que você não gostou de algo, você está angry. Angry. Ok? Hungry. Angry. So here, I'm angry. I'm angry. Ok? Caso vocês queiram dizer especificamente com que pessoa vocês estão chateados ou aborrecidos, vocês podem utilizar a seguinte frase. I'm angry at David. Vamos supor que uma pessoa chamada David fez alguma coisa e eu não gostei. Então, se eu quiser me expressar, eu vou dizer I'm angry at David, usando a preposição at, ok? Se você está chateado com alguém da sua família, com a sua mãe, com o seu pai, você pode falar I'm angry at my mom. Mom é a abreviatura da palavrinha mother, como nós falamos em português. A gente não fala mãe, e também temos a maneira mamãe, né? Então, lá é a mesma coisa, sendo que a palavra mamãe é mais comum do que aqui em português nós usamos. A gente usa mais mãe aqui, né? Então, em inglês, eles usam mom muito popularmente, com mais frequência. Então, I'm angry at my mom. Eu só comi o adjetivo. Vamos lá de novo. I'm angry at my mom. Okay? Ou seja, eu estou chateado com a minha mãe. Okay? Muito bem. A última, então, é uma ilustração que mostra uma pessoa que está visivelmente entediada. Ou entediado, né? O rapaz aqui está entediado. Não tem nada para fazer, pode estar chovendo lá fora, ele não pode sair por algum motivo, então ele pode se sentir entediado. A palavra em inglês é bored. Bored. Então, se você está entediada ou entediado, você pode dizer I'm bored. I'm bored. Ok? Então, aqui
Alright. Então, como você está se sentindo hoje? Vamos ver se a gente consegue fazer as frasezinhas, como eu dei vários exemplos aqui para vocês. How do you feel today? Se vocês não quiserem falar, tudo bem, não tem problema. Óbvio que quando nós falamos, nós praticamos mais e aproveitamos melhor o horário da nossa aula. Caso vocês não possam falar por algum motivo, vocês escrevam, pode escrever na mensagem na plataforma de bate-papo do próprio Meet e enviar a mensagem, porque aí nós conseguimos visualizar, ok? Pode falar também a sua frase ou escrever. Então, how do you feel today? Vou colocar aqui. Alright? E aí, vocês podem falar, fiquem à vontade. Caso não possam agora, ao longo da aula, vocês podem falar como você se sente hoje. Ok? Alright, people. Ah, very good, Andressa. Thank you. Ah, great, Ana Júlia. Thank you. Okay, fantastic. Very good. Excellent. Muito bem, meninas. Parabéns. Voltando aqui para o nosso Google Classroom, vamos ver então agora a próxima parte, que é Classroom Language and Objects. Então, nessa parte, nós vamos ver como nós falamos inglês em sala de aula, mesmo estando no início do curso. É possível. É só a gente aprender as frases corretas, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação. Ok. Vocês conseguem visualizar? Sim? Yes. Good. All right. Então, vamos ver essa apresentaçãozinha. Introductory Lessons. Lesson 4. Useful phrases. Ou seja, frases úteis. Muito bem. What's your favorite color? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver sobre as cores em inglês. Como a gente tem cores em todo lugar, a todo momento nós vemos cores, nós usamos as cores para usar um look, um visual, para falar sobre alguma imagem, alguma foto. Cores estão em todos os lugares. Então, aqui, essa pergunta básica. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? So, let's take a look. Here we have the names. Então, vamos ver o nome das cores em inglês. The first one here, yellow. Yellow. Then, orange. Orange. Red. Red. Observa que a pronúncia dessa letrinha do início aqui, a letra R, não é igual à nossa pronúncia da letra R, quando começa uma palavra. Em português, nós falamos rato, começando com a letra R. Já em inglês, as palavras que começam com a letra R vão ter uma pronúncia diferente. Nós vamos usar a pronúncia que nós usamos quando nós falamos a palavrinha porta, porta, mas não sendo carioca. O carioca fala porta, com um som bem puxado, né? Mas se você for, por exemplo, de Curitiba, de São Paulo, você vai usar esse R de porta diferente.
Em algumas cidades até, vocês vão falar com um R bem enroladinho, né? Porta, porta, portão, não é assim? Então, só que o R que nós usamos aqui é o R que é falado nas capitais do Sul. Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é o R de porta. Porta, porta. Red, red, red. Ok? Red, red. All right. The next one, gray, gray, gray. O próximo, que muitos gostam, muitas, especialmente as meninas gostam bastante, e é a cor do momento no mundo da moda, né? Agora em 2022, a Fashion Week, que teve agora recentemente em Paris, mostrou que o rosa veio para ficar esse ano. Então, pink, pink, pink. Next one, purple, purple, purple. Eu acho essa cor muito bonita. Particularmente, eu gosto bastante de purple. Next one, blue, blue. Okay. And the next one, green, green. E aqui nós temos as cores básicas, white, white, and black, black. Okay, good. So, quando nós falamos para qualquer pessoa qual a sua cor favorita, você pode dizer da seguinte forma: My favorite color is... E aí você diz a sua cor favorita. É difícil escolher uma só, porque na realidade eu gosto de mais de uma. I like purple, I like blue, and I like orange and yellow. Então, 4 pelo menos. Orange, yellow, purple, and blue. What about you? I also like black. Eu também gosto de preto, eu acho muito bonito. Qual é a cor favorita de vocês? What's your favorite color? Podem escrever no bate-papo, se não puderem falar. Deixa eu mostrar como se escreve aqui para vocês verem. Ok? Eu vou colocar aqui a minha para vocês verem. Vou colocar uma só por enquanto. Mas, very good, Andressa. Excellent. Very good. Black, beautiful. Black is beautiful. I love black. Okay. All right, Ana Julia. Very good. Blue, beautiful. Yes, I like blue. Okay, great. Thank you. Now, let's go to the next one. Do you speak English? Essa pergunta é muito importante quando nós viajamos. As pessoas que quiserem se comunicar com a gente podem perguntar muitas vezes se nós falamos inglês. Então, eles vão perguntar dessa forma. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Sempre observando que a pronúncia do idioma, no finalzinho aqui, ela vai fazer um som de sh, sh, que nem acontece quando falamos o idioma espanhol, que em inglês é Spanish. Spanish. Então, aqui em inglês, nós produzimos o mesmo som quando falamos do idioma inglês.
English. No final vai fazer igual a gente faz no Spanish. Spanish. English. Okay? English. English. Right? So, do you speak English? All right? Vamos lá. De espirro em espirro, a gente vai chegando lá. Let's learn some useful phrases. Vamos aprender algumas frases úteis. And then here's Super Mario. Então, no início, nós vamos ver um diálogo que nós usamos sempre durante a aula, no início da aula, especialmente, que nós podemos já começar a utilizar a partir de agora. É bem simples. Vamos lá. Primeiro, good morning. Good morning. Então, quando nós nos cumprimentarmos todos os dias, nós vamos falar good morning, porque nossa aula é de manhã. Hi, Luiz Otávio. Good morning. Welcome. Então, vamos ver aqui o primeiro cumprimento do dia. Good morning. E a resposta, good morning. Good morning. Ok? How's it going? How's it going? O que significa isso? Alguém sabe? How's it going? Ah, muito bem. Ok, Luiz Otávio. Então, na realidade, a expressão how's it going, essa pergunta, ela quer saber como vai, como vão as coisas, como você vai. É uma forma informal de perguntar como você vai. Ao invés de usar how are you, que também é muito comum, numa situação formal, nós falamos how are you. Na situação informal, nós podemos dizer how's it going? How's it going? Ok? Então, é isso que significa essa perguntinha. Como vai? Alright? So, next one. A resposta pode ser good. And you? Nós não falamos mais, como a gente vê nos livros de inglês antigos, né? Aquela seguinte frase, I'm fine, thank you. Essa expressão, I'm fine, thank you, que significa estou bem, obrigado, é uma coisa bem mais antiga e não é utilizado mais. No dia a dia, nós usamos esse tipo de resposta e outras variações semelhantes a essa. Então, se você responde good and you, você está super atualizado, ok? Então, se alguém pergunta para você, how's it going? Você pode responder, oh, good. E aí você pode voltar a pergunta para a pessoa que te perguntou e pode falar, how's it going? Ou então, and you, que significa e você, ok? Good and you. Vamos praticar então? Vou perguntar para vocês, how's it going? You say, good. And you? E aí a resposta, I'm good. Ou simplesmente, good. Okay? Então, a palavrinha good tomou o lugar da expressão I'm fine, thank you. Ok? Agora vem outra pergunta. How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? O que significa essa pergunta?
Ah, ok, Luiz Otávio. Só tem uma pequena diferença. Aqui eu estou perguntando sobre o final de semana, ok? Então, a palavrinha weekend, ela se refere a final de semana. Mas ok, a sua resposta está certa, ok? Então, vou colocar aqui para vocês. Weekend é o mesmo que final de semana. Então, se eu pergunto, how was your weekend? Eu quero saber como foi o seu final de semana. É muito comum quando nós encontramos alguém que nós temos um certo convívio, a gente pode perguntar, how was your weekend? Se naquele dia for uma segunda ou uma terça, e já se passou um final de semana aí entre o último encontro e esse. Então, vai ser muito comum nós perguntarmos em aula, especialmente na terça-feira. How was your weekend? How was your weekend? Vocês também podem perguntar para os seus colegas e também para mim. Sempre lembrando que quanto mais vocês praticam, melhor vocês falam. Ok? A resposta pode ser nothing special. Nothing special. Nothing special significa nada de especial. É uma resposta comum para a pergunta how was your weekend? Outra resposta, it was okay. It was okay. Ok, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Ou foi tranquilo, né? It was okay. E se o seu final de semana foi muito bom, vocês podem dizer it was great. It was great. A palavrinha great significa ótimo, ok? Então, vamos ver as possíveis respostas. Nothing special. Nothing special. It was okay. It was okay. It was great. It was great. Okay? All right? Outra pergunta, aliás, outra frase que nós fazemos, muito comum, são frases feitas, como nós chamamos em português, e que nós falamos quase que todas as aulas. Quando nós estamos terminando, indo embora, nós dizemos bye, or bye, guys. Para quem não sabe, a palavrinha guys significa gente, pessoal. Então, tchau, gente, tchau, pessoal. Então, quando você está se referindo a um grupo de pessoas, então nós podemos dizer guys. Assim como quando nós chegamos, né? Hi, guys. É como se fosse, oi, gente. Ok? Aqui a gente está partindo. Então, bye, guys. E aqui, see you next week. Vejo você na próxima semana. Ou vejo vocês na próxima semana. Usamos o mesmo pronome. Então, quando a gente fala see you next week, a gente está dizendo nos vemos na próxima semana. Ok? Então, vamos praticar essa partezinha aqui. Bye, guys. See you next week. See you next week. Lembrando que essas frases vocês também podem usar na aula online. Vocês podem escrever no bate-papo essas frasezinhas e se comunicar em inglês com o seu professor. Ok? Yes, até a próxima semana. Very good. Perfect. Certinho, Luiz Otávio. Também serve. Até a próxima semana. Ok? Porque a expressão see you, literalmente traduzida, seria vejo você ou vejo vocês. Mas nós utilizamos até. E aí o dia, né? Então,
Se é até semana que vem ou até a próxima semana, see you next week, ok? Quando a gente vai responder, se alguém fala essa frase, uma forma boa de responder é bye, see you, que significa tchau, até. Ok? Nós falamos isso em português, né? Então, tchau, gente, até semana que vem. Tchau, até. Não é assim? Então, bye, guys. See you next week. Bye. See you. See you. Ok? Então, podem tirar uma fotinha, podem tirar um print da tela, porque é aconselhável que vocês tenham essas frases em mãos, sempre para usar quando a situação surgir. Ok? Next one. Ok, vamos ver algumas frases típicas que nós podemos também usar para evitar falar português em sala ou quando nós chegarmos ao curso. Então, vamos supor que você chegou atrasado à sua aula. Então, você pode falar essa expressão aqui, essa frase, para a sua professora ou para os seus colegas, ou em qualquer situação em que você chega atrasado. Você pode dizer, I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Lembrando que aqui você pode omitir o sujeito e o verbo dessa oração, dessa frase, e pode falar sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Tanto na reunião online, na nossa aula virtual, como presencialmente. Chegou atrasado? Pode dizer sorry, I'm late. Okay? Eu vou colocar aqui para vocês. Dessa maneira, nós conseguimos praticar maneiras e modos que é muito comum na cultura de um país falante da língua inglesa. Eles são super educados, então é normal falarem essa frase quando chegam atrasados por algum motivo, ok? Sorry, I'm late. Ok. Next one. Quando você chega e a aula já começou e está sendo utilizado um livro didático, então você quer saber em que página a turma está. Então, uma maneira de perguntar é: What page are we on? What page are we on? Que página nós estamos? Que página? Ok? Então, você chegou, a aula já iniciou, está sendo utilizado um material didático e você quer saber, então, em que página que está? Essa é uma forma boa de perguntar, ok? What page are we on? What page are we on? Ok? Next one. Vamos supor que você tem uma pergunta e você gostaria de fazer essa pergunta. Você pode utilizar essa frase, que também é uma pergunta. Você pode dizer, Can I ask you a question? Can I ask you a question? Então, esse verbinho aqui significa perguntar. Então, posso perguntar a você uma pergunta? A question. Uma pergunta. Então, posso fazer uma pergunta? Em outras palavras, alright? So, can I ask you a question? Can I ask you a question? Sempre observando que nessa palavra, question, nós pronunciamos a vogal U, ok? Em português, muitas vezes, nós não pronunciamos essa vogal em palavras que têm esse conjunto de letras aqui. Porém,
em inglês, essa vogal é pronunciada. Então fica question, question, ok? Can I ask you a question? All right. Então, vamos ver aqui algumas perguntas. Aqui eu tenho as respostas, ok? Então, vocês estão vendo aqui que tem respostas variadas sobre vários temas diferentes. E agora a gente vai tentar ver as perguntas, ok? Então, qual seria a pergunta para essa resposta? Simone. Para quem não sabe, Simone é o meu nome, ok? Então, como seria a pergunta? Alguém já aprendeu? Ah, ok, Luiz Otávio. Muito bem, só ficou faltando duas letrinhas. Vamos lá arrumar. Quando a gente vai perguntar qual o seu nome, a gente precisa dizer what. What. Com apóstrofo e S. Então, e aqui no pronome é your. Your, que é um pronome adjetivo. Então, your, e aí a palavrinha name. Ok? Isso. What's your name? What's your name? Ok? Se nós não colocamos o apóstrofo e o S, nós não estamos falando o verbo. Em vez de falar qual é o seu nome, nós estaríamos dizendo qual o seu nome. Não é muito confuso, a pessoa até entenderia, mas a maneira correta é What's your name? What's your name? Exato. Very good, Ana Júlia. É uma abreviação, porque a resposta por extenso completa seria What is your name? Ok? What is your name? Muito bem, perfeito. Essa é a pergunta por extenso, sem nenhuma abreviação. Só que no dia a dia, no inglês mais falado, a gente vai usar abreviações na maioria das vezes. E aí, quando é o verbo to be, a gente vai simplesmente tirar a primeira vogal do verbo e juntar o verbo to be com o pronome interrogativo ou com o nome, com o que tiver ali iniciando. A gente vai colocar um apóstrofozinho e aí colocar a letra ou as letras seguintes, sem a primeira vogal, ok? Como aconteceu aqui. What is your name? Ficou What's your name? What's your name? Ok? Muito bem. Vamos então conferir. Olha lá, todas as perguntas estão aqui. Então, a primeira foi abreviada. A segunda não. Por quê? O pronome interrogativo, ele não pega quando o verbo to be está nessa forma, are, ele não pega a abreviação. Então, é separadinho mesmo, tá? Então, where are you from? Where are you from? Quando a gente faz essa pergunta, você pode responder I'm from Rio, Brazil. I'm from Rio, Brazil. Ok? É muito comum, quando você diz de onde você é, você falar a cidade e o país. Ok? Então, where are you from? E quando fala a palavrinha from, lembra sempre de pronunciar a letra M com os lábios fechados. From. Deixa eu tirar a máscara para vocês verem. From. 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 Where are you from? Where are you from? Ok?
Next one. How old are you? How old are you? Então, vocês vão observar aqui que nessa também nós não abreviamos, porque aqui a gente está usando a forma are do verbo to be. Essa perguntinha, ela quer saber quantos anos você tem, ok? Então, how old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Observa que, em português, eu uso o verbo ter para falar a idade ou perguntar sobre a idade. Quantos anos você tem? Não é assim? Em inglês, não. Em inglês, eu vou usar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Estar. Então, aqui a gente tem quantos anos ou quão velho você é. Olha como é diferente. How old? Quão velho ou quão velha você é. How old are you? Na tradução, é óbvio, nós não vamos fazer essa pergunta. Quão velho você é? Vocês vão perguntar quantos anos você tem, ok? É a mesma coisa. Na resposta, em português, nós dizemos eu tenho, e aí a idade, não é? Em inglês, você vai dizer eu sou. Eu sou. Ou então, eu estou. Porque o verbo to be é ser ou estar. Então, aí você pode traduzir das duas formas. E aí você coloca a sua idade. Obviamente, aqui eu não coloquei a minha idade real. Claro, né? Mas vamos dar um exemplo, né? I'm 25. Meu sonho. I'm 25. Aqui, observe que não precisa falar 25 years old, como foi ensinado nos livros antigos de inglês, né? A gente não precisa falar toda a frase. É mais comum usar apenas o sujeito, o verbo to be e o numeral, ok? E pronto. Então, how old are you? I'm 25. I'm 25. Ok? And now, people, se eu perguntar para vocês, quem não quiser responder, não precisa. Mas vamos praticar um pouquinho. Se eu perguntar para vocês, how old are you? How old are you? Como vocês responderiam? Podem escrever no bate-papo, não tem problema. Nós aprendemos os números, se eu não me engano, há 2 aulas atrás. Nós vimos todos os números cardinais. E depois, também na aula retrasada, nós vimos os números ordinais. Então, quem não lembra... Ah, ok, very good, Luiz Otávio. Muito bem. Só um pequeno detalhe. Quando a gente começa a frase, a gente deve sempre usar letra maiúscula. Mas a sua resposta está certinha. Só trocou a letra maiúscula de posição, ok? A primeira é que leva a maiúscula. E mais um detalhe. Quando nós usamos a primeira pessoa do singular, que é o I, tá? Eu, ele vai ser sempre com letra maiúscula em qualquer lugar da frase. No início, no meio ou no final, ok? É uma regra estipulada que, quando é a primeira pessoa, vai ser sempre em letra maiúscula. Então, aqui mais ainda, porque estamos começando a frase. Então, I'm 18. Já a segunda palavra não precisa ficar em letra maiúscula. Você pode falar I'm 18. I'm 18 e escrever dessa forma, ou você pode simplesmente colocar o numeral.
ok? I'm 18. All right? Very good. Ok, people. Depois, quem quiser falar a sua idade, pode colocar lá. É só dizer I'm e o numeral, ou você escreve o número se já souber escrever, ok? Vamos lá. A próxima pergunta. What do you do? What do you do? Essa pergunta significa o que você faz. Eu quero saber aqui no que você trabalha, ou se você é aluno, se você tem um emprego, o que você faz? What do you do? Aqui a minha resposta seria I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Ok? Caso vocês ainda estejam na escola, o que eu acho que a maioria está, vocês vão responder I'm a student. I'm a student. Ok? Sempre lembrando que antes de falar a sua posição, ou como aluno, ou qualquer profissão que você exerça, você vai sempre utilizar o artigo a ou an, que é o an, antes da profissão ou da posição, ok? Então, I'm a student. Vai usar o artigo a, ok? Apesar de, em português, a gente não precisar usar esse artigo. A gente fala, eu sou aluno, eu sou estudante, ok? Eu sou estudante. Nós não usamos eu sou um estudante, ok? Só que em inglês, é regra, a gente deve colocar o artigo ali, ok? Então, I'm a student. I'm a student. Ou I'm a teacher. I'm a teacher. Okay? Se for médico, I'm a doctor. I'm a doctor. Okay? E por aí em diante. Ok? A próxima pergunta. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? A resposta provável pode ser yes, I do. Yes, I do. Então, quando nós começamos uma pergunta, ah, very good, Ana Júlia. A little, but not very well. Aí só troca o adjetivo. Ok? Because very good é muito bom. E very well é muito bem. Ok? Então, aqui poderia ser a little, but not very well. Prontinho. Aí a sua resposta fica corretinha, ok? Então, a little, but not very well. Perfect, ok? Alright. Então, você pode dizer assim para responder, né? Você pode falar, a little, I'm a student, I study English, ok? Você pode falar isso. A little, I'm a student, ok? I study English. Lembrando que, se eu vou falar o nome de um idioma, eu devo sempre usar letra maiúscula, ok? Então, eu coloquei aqui a palavra English com letra maiúscula, porque é um idioma, ok? Então, a little, I'm a student, I study English, ok? All right. Então, só relembrando, quando a gente vê qualquer pergunta que começa com o auxiliar do, a gente vai responder sim ou não. Então, se a resposta for sim, e a pergunta for direcionada para nós, né, para você individualmente, você vai dizer yes, I do. Se a resposta for não, você vai dizer no, I don't. Ok. Então,
Se, por exemplo, perguntarem para você, do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Então, vamos lá. A gente tem aqui essa perguntinha, né? Alguém pode perguntar isso porque muitas pessoas acham que o Brasil, por ser na América do Sul, as pessoas falam espanhol. Mas não, né? Isso é um erro comum nos países do hemisfério norte. Eles pensam que nós falamos espanhol. Então eles vão perguntar: do you speak Spanish? Do you speak Spanish? E aí você pode dizer, se você fala, você diz, yes, I do. Muitos brasileiros hoje estudam espanhol e falam espanhol muito bem por terem estudado, mas muitos não falam. Então, no meu caso, por exemplo, eu não falo espanhol, ainda não aprendi. Tenho a intenção de, ok? Mas por enquanto não. Então, eu vou dizer no, I don't. No, I don't. Ok? Então, aqui foi essa pergunta. Agora, a última perguntinha tá lá, olha. Exatamente o que eu acabei de fazer. Do you speak Spanish? No, I don't. I speak Portuguese. Você pode colocar a resposta aqui complementando o idioma que você fala. I speak Portuguese. Então, olha lá. There you go. I speak Portuguese. I speak Portuguese. Ok? Alright. Muito bem. E assim a gente terminou a primeira parte dessa lição, que tem muito mais informação. Porque linguagem de sala de aula, ela não é somente restrita à sala de aula. Nós utilizamos em várias situações. Então, por isso é bom a gente avaliar direitinho, ok? Na próxima aula, nós continuamos desse slide, ok? É o slide número 12, que nós vamos iniciar na próxima aula. So, let me take a picture. Deixa eu tirar uma fotinha antes de nós encerrarmos aqui, para confirmar a presença de vocês registrando. Pronto. Com a imagem, nós conseguimos confirmar a presença. So, let's go to our page on Google Classroom. Voltando, então, à nossa página aqui no Google Classroom, lembrando que todos devem entrar aqui. O link para entrar nessa página está na descrição do grupo no WhatsApp, ok? Todos, sem exceção, devem estar inscritos ou devem acessar o Google Classroom, ok, guys? Então, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós falamos sobre feelings e emotions. Essa foi a lição de número 4, num total de 8, ok? E nós também começamos a falar sobre classroom language, que é o vocabulário de sala de aula, que não é restrito à sala de aula, obviamente, ok? Então, aqui tem um trabalhinho de casa para vocês. Vocês podem fazer aqui as folhinhas, olha. Verb to be questions, verb to be positive. E classroom. Vocês podem já ir se preparando para aprender os objetos em sala de aula, ok? Material escolar, enfim, essas coisas que muitas vezes nós utilizamos e nós queremos, às vezes, falar inglês e não sabemos. A gente vai ver isso na próxima aula, ok, guys? So, let me put here. Eu vou só colocar aqui no nosso classroom. Up to slide 11, que foi o que nós vimos até o 11, ok? All right, people. Thank you very much for coming. Thank you, Ana Júlia. Parabéns por ter vindo hoje. Andressa, thank you.
Luiz Otávio, thank you very much. Espero ver vocês na próxima aula, ok? E as aulas que foram perdidas, vocês podem assistir através do vídeo, ok? Thank you very much. Have a nice weekend and Happy Easter. Feliz Páscoa. Em inglês, eu vou colocar para vocês aqui como se escreve. Aqui, eu vou postar para vocês aqui. Happy Easter. Ok? Então, Happy Easter, everyone. Bye. See you next week. Bye-bye, guys. Thank you.